Finalmente a gente vai começar a estudar, vamos começar a mexer um pouco com os livros, mexer um pouco com as histórias, e agora a gente vai começar a realmente interagir, como o app mesmo, né? Agora a gente vai começar a conversar mesmo, né? Esse é o intuito nosso da gente estar aqui, né? A, a parábola que foi escolhida realmente é uma parábola um pouco desafiadora, né? É uma parábola que caminha, que ela é uma parábola que é um mix de justiça com misericórdia. E não é uma parábola fácil de entender, é uma parábola bastante cheia de simbolismos, tem muitos simbolismos que fazem parte da época dessa parábola, né? Então vai ser bem interessante a gente conversar um pouco. Só que antes da gente começar, obviamente, como sempre, não é um mantra, mas uma das maneiras como a gente faz para se ligar à espiritualidade amiga, aos mentores, aos nossos irmãos espirituais que muito nos ajudam, né, nesses momentos em que a gente se propõe a estudar um pouco mais profundamente o Evangelho do Cristo. Não é uma questão só de estudo, né? O objetivo aqui não é apenas um estudo didático, mas sim compreender os ensinos e os colocar em prática, né? Colocar em prática em nossa vida. Afinal de contas, é esse ensino, é essa vivência do Evangelho do Cristo que nos leva tanto no aspecto intelectual como moral que nos fazem homens de bem, como nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Convidar ou a Márcia ou o nosso irmão Francesco para fazer a abertura, por favor. Fazer. Bom, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, né? Que nos concedeu o privilégio de estarmos aqui todos reunidos, e a Jesus, o nosso Mestre, sempre está conosco, e que disse que onde dois ou mais se reunissem em nome dele, ali ele estaria. Com certeza ele está conosco nessa noite. Agradecer também a presença desses nossos irmãos desencarnados que vêm curiosamente observar-nos e querendo ouvir o que nós vamos tratar. E é bem isso, é de espíritos encarnados para espíritos encarnados, que a nossa gratidão se expressa por termos condições de estar aqui discutindo essas coisas, colocando nosso pensamento e dividindo os nossos conhecimentos. A Deus, nosso Pai, agradecemos por esta oportunidade e esperamos que tudo que vamos conversar aqui seja para aumentar o nosso conhecimento e também galgarmos mais um degrau na nossa escala de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Jaime, Samuel, Amires, Juliana, Sati, Francesco, Robredo e a nossa irmã Márcia. Muito bom. É muito bom a gente estar aqui falando um pouco do Evangelho de Jesus. A escolha do grupo foi pela parábola do administrador infiel. Bom, primeira coisa que a gente precisa, antes de entrar na parábola, eu acho que a gente precisa fazer um passeio, porque é a primeira vez que a gente está trabalhando, né, juntos aqui no NEP. Então é importante que a gente estabeleça primeiro algumas coisas importantes. E eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos e para o próprio grupo, ver o que o grupo pensa a respeito. A primeira pergunta é uma pergunta muito simples, eu acho que todo mundo vai poder participar. O que é uma parábola, gente? Óbvio que nós estamos falando aqui na parábola no sentido litero-religioso, né? Porque a palavra parábola é uma palavra homônima, né? O que é uma palavra homônima? Nós temos essa mesma palavra, escrita da mesma forma, falada da mesma forma, mas tem significados diferentes. A gente tem a parábola lá da matemática, da equação quadrática, que tem uma equação de segundo grau quadrática, que normalmente tem como resultado uma parábola, que é um U voltado para cima,
ou um voltado para baixo, ou voltado para a direita, ou voltado para a esquerda. Nós não estamos aqui falando de equação quadrática, não é uma aula de matemática, tá, gente? Não é. É uma aula de evangelho. É uma aula, né? Bate-papo sobre o evangelho. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui para nós no grupo: o que que a gente entende por parábola? O que que a gente entende por parábola? Quem gostaria de dar o pontapé inicial? O que que a gente entende por parábola? Por favor, Jaime. Para variar. Para mim, parábola é uma história curta envolvendo fatos do cotidiano, né, que aquela parábola envolve, com o intuito de despertar ou ressaltar questões morais. É isso que eu entendo por parábola. Bom, Também ia alguém gostaria de... falar isso, mas uma história curta que envolve ações do cotidiano com aspectos espirituais. Bom, se a gente for pegar uma definição de Allan Kardec, ele define isso, principalmente naquele livro, o livro que trata sobre todas as palavras que serão utilizadas, né, durante a doutrina, durante os trabalhos, né? E ele coloca ali que o objetivo da parábola é ilustrar uma verdade ou um princípio abstrato de forma mais acessível e memorável, através de uma comparação implícita com uma situação familiar dos seus ouvintes. No contexto evangélico, né, Jesus usava muito frequentemente. E para ensinar, ele utilizava isso muito frequentemente para ensinar, por exemplo, sobre o reino de Deus, a natureza de Deus e o comportamento humano. Isso é o que Kardec nos traz, o que Kardec nos fala a respeito de uma parábola. Então, a gente já começou a dar o primeiro pontapé, né? E aí vamos para o segundo pontapé, que eu acho que é importante para a gente, antes de iniciar na parábola, a gente poder estar mais ou menos todo mundo dentro do mesmo barco, né? Primeiro, já falamos, já definimos o que é uma parábola. Uma história, ela tem um fundo moral, ela vai utilizar dos recursos dos seus ouvintes, mas quais seriam as características principais na construção da parábola? O que que é assim muito utilizado, Jesus utilizava muito. Quais são essas características? Alguém tem uma ideia? Características que a gente sempre tem dentro de uma parábola. Quais seriam essas Bom, características? Alguém parábola, tem aí uma... a parábola. Bom, eu ainda estou preso à imagem geométrica, mas é o seguinte: o que a gente pode perceber é que ela inicia com uma ideia que deve ser desenvolvida, e isso falando geometricamente, né? A gente começa com um princípio, com uma ideia que a gente quer passar para alguém, mas desenvolver essa ideia de uma forma que, no meio do caminho, ou seja, no apogeu da parábola, a gente possa abrir esse pensamento, desenvolver o motivo que nos deu origem, que é o princípio, e nesse meio caminho, descendo já a parábola para o final, a conclusão. A conclusão é sempre alguma coisa que nos traz, não posso dizer que sejam, como é que se, não um, perdi a palavra, mas é o seguinte: a conclusão seria Sempre tem um que, aspecto moral na conclusão. isso, uma conclusão seria um dito moral, um dístico moral que como é que fala? Meu Deus do céu, está difícil. É, Sem problema. que, na realidade, seja não o complemento, mas a conclusão daquilo que foi desenvolvido. Traz para nós uma base moral, uma instrução que nos conduz a um pouco mais de luz. Sempre no sentido Muito, de positivo, né?
nunca no negativo. O, as principais características nas parábolas de Jesus, elas estavam sempre ligadas à simplicidade. A gente vai trabalhar com uma parábola que vai falar sobre aspectos de uma trama comum simples. Ela está falando de um comércio, de algumas pessoas que produzem, está falando de coisas que são do dia a dia, ou seja, ela se utiliza de uma simplicidade, apresentando um trama simples com personagens comuns. Produtores, nesse caso, na nossa parábola, nós vamos estar falando ali com um administrador, nós vamos estar falando ali com produtores de óleo, com produtores de trigo, nós vamos estar falando ali com pessoas simples, ou seja, Jesus se Pastores, né? utilizava da simplicidade e daquilo que era possível aos seus ouvintes entenderem, e usava, lógico, de uma alegoria, representando sempre um fundo alegórico, trazia um conteúdo moral, como o nosso irmão Francesco muito bem colocou, sempre um fundo moral. E esse fundo moral, ele não era nem sempre muito, vamos dizer assim, entendido por todos, mas aqueles que estavam, e a gente sempre tem essa colocação, inclusive nessa própria parábola, né? Aqueles que estavam com os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, conseguiam, extrair dali alguma coisa. Ou seja, de acordo com o grau de entendimento de cada um, a parábola ia trazer ali um certo ensinamento, uma comparação. Ela vai fazer uma analogia entre uma verdade que se quer transmitir. Ou seja, nesse aspecto, tem que ter simplicidade, tem que ter alegoria, tem uma ligação, uma lição moral e principalmente uma comparação. Tudo isso a gente vai ver na parábola que a gente vai estudar, que é a parábola do administrador infiel. A gente vai encontrar ali simplicidade, vai encontrar uma alegoria, vai ter uma lição moral e vai ter uma comparação. Essa comparação ela vai trabalhar principalmente com aquilo que eu abri a nossa conversa, falando, olha, essa parábola ela trabalha com a justiça e a misericórdia. E ela vai fazer essa comparação, mostrando até em que ponto a justiça caminha e até em que ponto a misericórdia pode caminhar. É uma parábola bastante interessante nesse aspecto. Márcia, por favor. E ao contrário do que a gente pensa, deixa eu escrever aqui. E ao contrário do que a gente está acostumado a ouvir e até a prestar atenção, né? A gente sempre fala, Jesus contou a parábola do semeador para aquele que trabalha no campo, contou a parábola do joio do trigo para o agricultor, a parábola do fermento para a dona de casa. Então a gente acha que são só esses tipos de parábola. Lembrando que Jesus, ele era testado pelos fariseus, pelos saduceus o tempo todo para cair em contradição, né? E questionado também pela multidão, por aqueles que traziam seus conflitos para Jesus, suas dúvidas, o tempo todo por coisas materiais, por questões materiais. E quantas parábolas falando de questões materiais nós temos? Nós temos essa mesmo do administrador infiel, do rico insensato, a parábola dos talentos, da dracma perdida, a própria parábola dos dois filhos. Todas elas falam de questões materiais em torno de dinheiro mesmo, né? Então não é só semente, não é só pesca, não é só trigo. Não, fala de dinheiro, porque eram as questões que as pessoas traziam para Jesus. Por quê? Não estavam com suas consciências despertas ainda, né, para as questões espirituais, e sim para os conflitos materiais mesmo. Perfeito, muito obrigado. E aí, Jaime, o que que você colabora com a gente, por favor? A Márcia facilitou um pouco a minha, a minha falada aqui, porque eu ia falar da abrangência, né? Primeiro, da abrangência a quem se destina, né? Foi isso que ela tocou muito bem aí na explicação dela, e é uma característica das parábolas de Jesus, ela não é direcionada a um segmento específico, como ela falou,
E é importante dizer que naquela época, e sempre com conteúdo moral, podemos dizer até que conteúdo religioso da época. E vale lembrar que naquela época existiam as castas, existiam os fariseus, os saduceus, esses é a quem se destinavam as questões morais. Ao povo restava as questões mais de ordem prática, né? Ou financeira, e nesse sentido. E Jesus usando atos corriqueiros, como a Márcia trouxe alguns exemplos aqui, ele fazia a pessoa despertar para o conteúdo moral. Então era o 3D que ele aplicava, né? Ele falava de coisas simples, ele falava de casamento, ele falava da odre velha não poder conter o vinho novo, que todos na época sabiam que a expansão ia explodir o odre, era uma questão prática. Mas qual era o objetivo dele? Era para você tomar cuidado com o odre? Não. O objetivo era uma questão moral que estava sempre por trás, como acho que o Francesco também trouxe aqui para a gente, mas de uma maneira simples, abrangente e eficaz. Claro que até hoje a gente se pega discutindo as parábolas, fala, pô, será que eu entendi? Qual que é a perspectiva? É esse o intuito, né? Porque como a gente também explorou, elas foram construídas na época há 2.000 anos atrás. Hoje muitas coisas se perderam, não é mais do nosso dia a dia, a dracma não é mais do nosso dia a dia, o odre não é mais do nosso dia a dia, several things, o inglês pulou na frente, desculpa. Muitas coisas, mas ainda assim nós temos capacidade de, ao estudá-las, ao ler e tentar extrair o espírito da letra, conseguir entender a mensagem de uma forma mais clara que Jesus nos direcionou. Interessante, você acabou de colocar, Nossa, é o seguinte, desculpa. oi, interessante o que foi colocado e como nós estamos conduzindo a conversa, porque me chama muito a atenção e a gente, eu acho que todos nós já devemos ter refletido a respeito da forma como Jesus elaborava suas parábolas, né? Ele, ele não fazia isso na hora, ele já trazia isso pronto, né? Ele já trazia as ideias prontas. O que ele queria ensinar naquele dia? E aí ele ia para a plateia, e eu, de acordo com a plateia, ele dava as cacetadas dele. Eu sabia que os fariseus e saduceus estariam ali o tempo todo, monitorando o que ele dizia, analisando o que ele dizia, para ver se pegavam ele em algum erro. E dificilmente pegavam, porque quem pegava eles em erro era sempre Jesus, que, que pegava eles à volta. E É é o que o, engraçado. Oi, fala aí. o que você está dizendo, Francisco, é exatamente o caminho que eu queria seguir nesse sentido. Jesus contava parábolas para quem? Para toda a turba. E como que, por que Jesus falava em parábolas para as turbas? Alguém lembra disso daí? Alguém na mão? Ele falou E que era aí, porque a gente não conseguiria entender se ele. vamos usar o próprio Evangelho para responder. Se alguém tiver com o Evangelho aí na mão e puder pegar Mateus 13:1, que é a parábola do semeador, se alguém puder ler dos versículos 13:10 a 13:15, eu acho que a gente pode tirar um bom proveito, porque Mateus faz essa pergunta para Jesus: por que que você fala em parábolas para as turbas? Mateus 13:10. Parábola do semeador 13:10 a 13:15. Se alguém tiver com o evangelho aí, facilita para gente. O evangelho, o que digo, é a tradução do Haroldo ou qualquer tradução. Samuel está lá folheando a Bíblia dele lá. Alguém está com ela aí? Senão eu vou ter que Com pegar aqui. Samuel, Vamos lá. A gente vai precisar do evangelho toda hora, tá, gente? Eu tô aberta aqui já. Aproximando-se os Aproximando-se discípulos, Pode O que ele ir, coloca aí Samara. para nós? Ele faz essa pergunta. aproximando-se, os discípulos lhe disseram: Por que lhes fala em parábolas? Em resposta, lhe disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles que não foi dado conhecer, pois aquele que tem
lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo, vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado. Com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para o eu e os curar. Até o 15, né? Parece uma coisa complicada, né, gente? Parece uma coisa meio complicada. Mas a gente não pode esquecer que, diferente de outras denominações, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade, gente? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um manual de interpretação do Evangelho. Se alguém tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo e puder abrir lá no capítulo 24 e ler os itens 4 e 5, a gente vai entender exatamente o que é que Jesus está querendo dizer aí quando ele fala para os discípulos: olha, a eles, a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, a eles não. Por quê? Vamos dar uma olhada lá. Alguém está aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, item Então, com capítulo ele, 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É os itens 4 e 5 que falam sobre isso. Se ninguém Eu achou, eu acho que posso isso vai ler. ajudar um bocado. É porque item 4. o intuito desse nosso primeiro encontro, gente, é mostrar como a gente pode utilizar, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente resolver os nossos problemas. Porque a gente vai estudar Evangelho. E para a gente estudar Evangelho, a gente precisa utilizar do manual que Kardec nos deu, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês veem que a pergunta que eu coloquei é a mesma pergunta que foi feita por Mateus, respondida por Jesus. A resposta de Jesus não foi uma resposta muito simples. Mas nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo para isso. Vamos ver o que Kardec nos fala sobre exatamente esse aspecto. Porque Jesus falava em parábolas. Alguém está com aí o item 4 e Item 5? 4 é de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. E ele se explica, dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Seria, pois, inútil dizer-lhes tudo por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Agia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam vê-la. Isso não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Segue? Eu acho que poderia, né? Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa deve vir a seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque
Chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade despesa. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. O item 6 ele dá continuidade. Se, pois, em sua providência dizia, sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que quase todas as religiões têm os seus mistérios. O exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o seu nível misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo quis penetrar a fundo das coisas e determinou a sua fé, que era contrária à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando houver purificado aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno, aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Algum comentário? Gostaria de ouvir Percebemos aí, comentários. percebemos aí então, que ele velava de propósito, que dizia que ele colocava isso de acordo com a plateia. Se a plateia tinha condições de assimilar aquilo que ele ia dizer, ele abria e colocava. Mas se ele percebia que havia alguma dificuldade para que eles pudessem entender, então daí ele fazia aquilo que ele costumava fazer, que era encobrir a luz, né, para que não cegasse ninguém, né? Esse era o propósito dele. E tanto é que ele disse: no futuro vos enviarei o Consolador, que há de vos revelar aquilo que estará encoberto. E então vocês poderão ver e entender tudo que foi dito por mim. Então tá aí, Jesus não fazia as coisas assim no improviso. Ele tinha um plano e ele cumpriu esse plano. Passo a passo, a gente percebe isso, que nós que trabalhamos com o Evangelho o ano todo, né, fazendo as palestras, ou fazendo os comentários, etc., nós sabemos que tudo isso, na realidade, é um planejamento muito grande, né, para a divulgação de uma doutrina e consolidação de um pensamento, né? Então, ele não fez nada de errado e nem também é, ele encobriu propositadamente alguma coisa que deveria ser revelada. Ele colocou exatamente na proporção daquilo que as pessoas podiam receber e compreender naquele momento. E aproveitou bem Perfeito. as oportunidades. Jaime? Me veio assim à cabeça a parábola do semeador, onde cada terreno representa, nessa análise que a gente está tentando desenvolver aqui, a nossa capacidade de entendimento. Jesus, como um bom semeador, ele conhecia o terreno onde as sementes iam cair. Então, nesse sentido, ele não ia desperdiçar sementes aonde elas não iriam brotar. Então, imagino que essa seja, de uma maneira, uma análise muito simplória, a explicação que você trouxe aí na leitura
de Kardec, né, do porquê que nós recebemos apenas o que nós podemos processar como verdade, como informação, né, para que não haja um desperdício, para que não haja uma frustração no nosso não compreender. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver um limite que possa me estimular a eu buscar mais, para eu não ficar estagnado. Então, é nesse sentido que me veio à cabeça a parábola do semeador e Jesus, percebendo quais os terrenos ele poderia lançar quais sementes, ele falou em parábolas, né? Não sei se vocês concordam, se eu preciso ser corrigido, por favor. Perfeito. Eu, antes de Gostei, passar para a Márcia, até achei muito interessante a tua posição, e era isso que eu queria chamar a atenção. Era mostrar, porque se a gente pegar, a gente vai estudar a parábola do administrador infiel. Porém, a gente tem um conjunto de parábolas que fala sobre misericórdia divina, começando com a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola dos dois filhos, para depois ele chegar na parábola do administrador infiel. Há um grau de aprofundamento em cada uma das parábolas. E cada uma das parábolas, ela é direcionada a um grupo específico. Essa parábola do administrador infiel, por exemplo, a gente vai ver lá, quando termina a parábola, que vai lá a lei e o reino de Deus, que começa ali. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram todas essas coisas e o ridicularizavam. Ou seja, quem eram os ouvintes da parábola do administrador infiel? Os fariseus. Essa parábola, ela estava num núcleo de ouvintes em que a grande maioria eram os fariseus. Fariseus, para quem não sabe, a gente pode voltar lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nas notícias históricas. Se não me engano, é o item de número 3, onde Kardec define cada um dos arquétipos. E um dos arquétipos que foi definido ali é o dos fariseus. Então, aqueles que aí estão agora nesse momento pensando, puxa vida, daqui a pouco nós vamos falar sobre quem são os fariseus, eu não sei quem é, nosso manual de novo. Lá no início, No introdução, início do Evangelho. notícias históricas, se não me engano, é o item de número 3 que fala Né? cada um dos arquétipos. Dá uma olhadinha quem são os fariseus. Márcia, por favor. Nessa questão da parábola do semeador que o Jairo trouxe para aquela época, era o tipo de compreensão, se a gente for trazer para os dias de hoje, é aquele irmão que está na casa espírita e que ainda não consegue acompanhar esses estudos aprofundados e ele está apenas lendo livros de romance e nada de errado com isso, mas é o que ele dá conta no momento. Ele é um solo sendo preparado para dar frutos, né? Porque se é o que ele compreende no momento, que seja assim, dessa forma, porque ele vai avançar para um estudo mais aprofundado, vai naturalmente despertar a curiosidade, despertar a consciência. Isso aconteceu com todos. Então, cada solo estava preparado de um jeito, cada solo estava no momento, cada irmão que ouvia Jesus estava num nível evolutivo. É igual o irmão que hoje só lê romance e não tem problema nenhum. O importante é estar despertando, no início do seu despertar consensual. Vamos lá, então, notícias Bom, históricas, item 3, né? Diz lá, fariseus. Do hebreu, parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Entre doutores, constituía assunto de discussões intermináveis, na maioria das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas. No gênero das disputas teológicas,
e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se cordialmente entre si, como acontece quase sempre. Entre essas as seitas, a mais influente era a dos fariseus. Teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sob Hircano. Hircano, ou João Hircano, sumo sacerdote e rei dos judeus, que reinou de 134 a 104. Expandiu e levou sua terra, a Judéia, à independência. Então, soberano pontífice rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. No entanto, como esse último lhes restituiu as honras e os bens, os fariseus recobraram seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. E os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis e observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de chegarem a seus fins do que objeto de fé sincera. Da virtude só guardavam a ostentação e as exterioridades, embora exercessem com isso grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Essa razão porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades do coração, que na lei preferia o espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando-os, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. É por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo. Bom, vocês veem que foi uma parte que a gente tem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e que já fala sobre a simplicidade, da maneira como Jesus agia, já fala da maneira como ele mesmo disse: Eu não vim destruir a lei, mas dar o seu pleno conhecimento, já fala sobre seu orgulho. Tudo isso vai ser muito importante para a gente poder analisar a parábola que a gente pretende, que é uma parábola que, como eu disse, vai trabalhar com justiça e misericórdia. E, como ele mesmo disse, né, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarás no reino dos céus. Obredo, por favor. Olha, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aí, que foi lido aí, né? Ele diz assim: se pôs em sua previdente sabedoria. A providência não revela as verdades, senão gradualmente as revela sempre à medida que a humanidade está madura para receber. Verdade. Né? Porque não dava para falar abertamente, até Jesus ele fala isso para os seus discípulos, né? Para outros eu falo em parábola, mas para vocês eu mostro a verdade sobre o reino do céu. Essa turma não ia entender abertamente. E quando vai se madurando, as pessoas apesar do nosso século hoje, está um pouco conturbada com essa situação, né?
que muitas pessoas acreditam em alguma coisa, outras não, mas é interessante que é com a maturidade de cada um. Eu tiro por mim hoje, né? Amadureci muito nesses poucos dias que a gente passou por esse transtorno, né? Faz com que a gente se levanta, se eleva, e dá para entender que antes de tudo isso, a gente tinha um conceito básico, é um conceito assim que passava longe, mas hoje ele é profundo, né? Hoje a gente consegue extrair o que é uma dor de verdade, hoje a gente consegue extrair o que é o sentimento das outras pessoas, entende as outras pessoas, e foi preciso passar por um processo desse para poder crescer. A humanidade está passando por esse processo de maturação. A humanidade também está entendendo que é preciso passar por essa dor, e ele sabe que realmente o que está acontecendo, e a gente não vê aquela figura quando foi no ano 2000, quando se tinha qualquer problema, as pessoas ficavam apavorosas dizendo que era o fim do mundo. Se a gente for perceber hoje, né, o que a gente está vendo? Não está tendo isso mais. Né? As pessoas têm a consciência de que o mundo é elas próprias, elas que têm que mudar. E eu achei interessante também que Kardec fala que quando as pessoas colocaram a luz embaixo do alqueire, as religiões, ele fala, foi assim que todas as religiões tiveram os mistérios, cujo exame interditaram. Mas, ao passo que as religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. Aí, então, se hoje a gente tem um pequeno atraso na nossa evolução espiritual, se dá às religiões que, por uma ganância maior, talharam o povo de querer subir. Colocaram a luz embaixo do alqueiro, mas a nós que estávamos lá embaixo do alqueiro conseguimos ver essa luz e hoje a gente não consegue se esconder da verdade. A gente vive sabendo a realidade que é o mundo e a gente aceita essa realidade e sabe realmente o porquê de cada coisa que está acontecendo e que ainda pode acontecer. Eu vejo nesse sentido da parábola, né? Muito interessante. Muito bom. Samuel quer colocar alguma coisa? Uma palavra só. É porque no que eu li e que eu tenho notado em quase todos os nossos estudos aí, a palavra chama compreender. Se nós não compreendermos a mensagem, nós vamos ficar no versículo 13 aqui, ó. Por isso lhe falo em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo nem ouvem, nem compreendem. Então, se nós não compreendermos, pegarmos, vamos dizer, aquela mensagem lá, captei o guru, se nós não compreendermos, nós vamos ficar aí balhando, 2000 anos aí que nós não vamos compreendendo a mensagem do Cristo. É isso, obrigado. Muito bom. Eu queria dar um passo além, apesar do Robredo já ter dado para a gente uma ideia, mas hoje, nos dias de hoje, ou melhor, quando Jesus vai deixar de falar em parábolas e vai falar sem alegorias diretamente com a gente? A gente é capaz de responder essa pergunta. Apesar dessa pergunta estar lá no capítulo 16 do Evangelho de João, porque os discípulos perguntaram também para Jesus: tudo bem, você está falando em parábolas, mas por que você vai deixar de falar em parábolas e vai falar para nós abertamente? Se alguém tiver aí com o Evangelho e puder dar uma olhadinha lá em João 16, itens, começando em 16:25 até 16:33. Se alguém tiver com ele aí, acho que vai ser interessante, porque essa pergunta que o Robredo tocou nesse assunto, quando é que isso vai acontecer? Um dia vai acabar, Jesus não vai falar mais para a gente em parábolas, ele vai falar de maneira direta, de maneira, como se a gente está conversando aqui agora, uma conversa franca, aberta. Quando isso vai acontecer? Estou Tem aqui. alguém está com o Evangelho aberto, lá do Eu 16, tô. 25 a 33? O Jaime já Eu- pediu a palavra. Então, vai. Mas, Márcia, se quiser, pode ler, não tem problema não. Pode ir, seu Jaime. Então, vamos lá. Então, eu estou na versão do Haroldo. Eu vos falei dessas coisas por parábolas. Vem a hora em que não mais vos falarei por parábolas, mas vos relatarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes
que eu saí de Deus. Eu saí do Pai e vim para o mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Dizem os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e falas sem nenhuma parábola. Agora entendemos que sabes todas as coisas e não tens necessidade que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e chegou para que sejais espalhados cada um para as suas próprias coisas, e me deixeis sozinho, mas não estou sozinho porque o Pai está comigo. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Se a gente for pegar lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem Kardec falando sobre isso lá no capítulo 6, no item de número 4. Se alguém puder abrir o item de número 4, já vai ter a Consolador. resposta do momento certo. Se a gente lembrar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é mesmo? O Cristo Consolador. Esse É Consolador. Esse exatamente o do Consolador. Paracleto. É. E aí ele está Então, falando para os discípulos já, né? São as últimas exatamente. instruções para os discípulos, é o Paracleto. Exatamente. O que que ele coloca lá no item 4? Jesus promete outro Consolador. O Espírito de Não, só o verdade. item 4. E o item 4, Consolador, capítulo Isso. 6. Jesus promete outro Consolador, o Espírito Espírito de de verdade. verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios e vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as vidas. E disse o Então, Cristo novamente: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o operário aceita o trabalho e assegurará o trabalho, o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se apossa de sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas
fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Lindo ouvir Kardec, né? E que precisão, né? Veio no momento certo, trazendo, relembrando. Eu sempre costumo dizer o seguinte: você já imaginou se Jesus falasse de nosso lar há 2000 anos atrás? Eu acho que não dava tempo dele ser crucificado, ele era crucificado ali naquele momento. Então, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina progressista, ela é uma doutrina progressiva como qualquer outra doutrina. Toda a doutrina do Cristo, ela é progressiva, começando na primeira revelação, passando pela a segunda revelação, ou a Boa Nova, que é o próprio Cristo veio nos apresentar, como eu gosto muito de ouvir a Márcia falando, o Evangelho de Deus, e depois a própria doutrina espírita, trazida diretamente pelo Paracleto, diretamente por Jesus, em espírito e em verdade. Então, realmente, é algo que é muito, muito interessante a gente pensar nesse sentido. Existe uma continuação para isso daí, que está, lógico, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, gente, ele é como o próprio Evangelho do Cristo, ele está dividido em diversas partes. Quando você termina esse ponto, se você quer caminhar um pouco mais, você teria que ir lá no capítulo 24 e ler o item 7, que é o do próprio Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. E ele é continuação. Lembram que ele terminou ali falando sobre o espiritismo, a doutrina, e ele coloca: hoje o espiritismo, quer dizer, ele continua aquele capítulo lá de trás, só que aqui na frente. Hoje o espiritismo projeta a luz sobre a porção de pontos obscuros, entretanto, não a lança inconsideravelmente. Em suas instruções, os espíritos procedem com admirável prudência, só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno fazê-la fazê-la sair da obscuridade. Se houvessem apresentado completa desde o início, ela só teria mostrado acessível a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado as que se achassem preparadas para recebê-lo, prejudicando assim a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados ou alguns privilegiados, nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem que vir ao seu momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. E é isso, gente, que eu queria comentar antes de a gente começar a entrar na parábola que a gente vai estudar, que é a parábola do administrador infiel. Não é uma parábola fácil, já vou passar para a Márcia, não é uma parábola fácil, e a gente precisa compreender que nós estamos escolhendo uma parábola que ela está numa sequência de parábolas que, como eu disse, vai falar sobre misericórdia, e essa parábola vai trabalhar com justiça e misericórdia. Nós vamos, depois que a Márcia falar tudo, a gente vai hoje mais se preocupar numa leitura rápida da parábola. A gente vai fazer uma leitura dessa parábola e vai meditar alguns pontos, mas nós não vamos entrar em nenhum ponto com profundidade, inclusive porque o tempo não vai ser suficiente para isso. Mas eu quis, nessa aula, nessa nossa conversa, preparar esse terreno. Nós estamos trabalhando sobre aspectos de uma parábola que foi narrada há 2000 anos para os fariseus, como Jesus mesmo disse, os amigos do dinheiro. Se a gente quer saber por que que ele usou esse amigos do dinheiro, já disse, volta lá aquilo que o nosso irmão Francesco leu lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá
notícias históricas onde fala sobre cada um dos personagens, ou a palavra que é muito utilizada no nosso meio, arquétipos. Dá uma olhadinha no arquétipo do fariseu, para a gente poder entender sobre o que é que aquelas pessoas que estavam ouvindo ficaram um pouco assustadas. Por que que eles ficaram muito assustados? E óbvio, a gente vai ler e a gente vai ver que a gente vai ficar bastante assustado. A princípio, ela nos assusta. Márcia, por favor, você. Não, eu ia passar verbalmente as orientações para a irmã Juliana, que ela quer levantar a mão para falar e não sabia como levantar a mão. Aí eu ia falar verbalmente, mas ela já conseguiu. Ela levantou a mão porque ela quer falar. Pode falar, Juliana. Eu Por favor. nunca usei esse aplicativo Zoom, aí eu apertei minha carinha aqui e apareceu. Não, eu só fiquei com vontade de fazer um comentário rápido, assim, desde o começo, quando vocês falaram da palavra, da parábola, como uma história do cotidiano, simples, para trazer Jesus, para trazer, né, aos princípios, né, para a gente se elevar um pouco. E se a gente pensar que a nossa história, nosso dia a dia, quanto mais, quanto mais o Espiritismo estiver no nosso coração, ai, peraí que eu quase derrubei o celular. Essas linhas que a gente escreve durante a nossa vida, ela vai levar, né, por meio da interpretação dos outros, do nosso exemplo, o que a gente mostra para o mundo, também uma parábola, também o que Jesus quer dizer. A gente às vezes pensa que é tudo muito só teoria, né? Mas a gente também escreve essas linhas com nossa experiência, com o passar do tempo, desde que a gente é pequeno, que a gente cresce na nossa família, que a gente vê, né, os nossos exemplos dentro do nosso convívio. Então, eu acho que cada ser humano repete a tentativa de Jesus de uma maneira muito simples, de levar a gente para o bem, quando a gente caminha no bem também. Obrigada. Muito bom ouvir histórias que falam sobre a vida, que falam sobre o que você entende por isso. Isso é muito importante, Juliana. Obrigado por estar compartilhando com a gente. É isso que faz o estudo de UNEP, entendeu? Eu apenas aqui tentando ser vamos dizer assim, um mediador, mas a composição é nossa. Eu estou nesse início só querendo dar uma ideia de que tudo que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar com o Novo Testamento. Nós vamos ler uma parábola de Jesus que está no Novo Testamento, mas a gente não se pode perder que nós temos um manual muito importante em nossas mãos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós precisamos usar esse manual. Ele não pode ser algo que a gente responda e não se baseie principalmente naquilo que está dentro desse manual. Esse manual, ele foi criado exatamente para trazer essas chaves de compreensão, para nos mostrar os períodos. Lembra que eu comecei falando por que Jesus falava em parábola? Por que que ele falava com parábola com a turma? Por que que hoje ele não fala mais em parábolas? Vocês veem que eu fiz um caminhar, mostrando que a doutrina ela é progressiva, ela começa lá oferecendo, como falou bem o nosso irmão Jaime, que ele precisou sair, mas falando exatamente aquilo que lá na parábola a parábola do semeador, daquele que semeia, né? Em que Jesus mostra ali exatamente aqueles aspectos, onde a semente, a palavra, a terra, né, o solo, é o coração das pessoas. E o semeador é aquele que leva a palavra. E Jesus explicou essa parábola para os seus discípulos. E nós sabemos, nós temos essa explicação e temos o estudo dela lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ali, principalmente, o Kardec nos trabalha muito sobre relação à palavra e o coração. Você não vai fazer, nós não vamos abrir uma palestra pública e trabalhar com o que nós estamos trabalhando aqui agora, ou seja, tentando aprofundar temas que, na verdade, não vão construir alguma coisa de grande proveito para as pessoas que estão ali. Nós precisamos ver que
as pessoas que comparecem numa palestra pública, na sua grande maioria, elas estão ali em busca de um alimento espiritual, elas estão ali em busca de um acolhimento, elas estão ali em busca de uma palavra que possa soerguer o momento que ela está passando. Ela está passando por dificuldades e você vai trazer para ela, palavra de Jesus, enaltecendo a esperança, enaltecendo a fé, para ela se manter na caminhada. Bem-aventurados mantenha-se na caminhada, mantenha-se firme. A, a solução para o seu problema pode estar logo ali na frente. Continue perseverando, mantenha a sua fé. Esse é o objetivo de uma palestra pública, diferente do que a gente está procurando fazer aqui, onde a gente está tentando entrar em aspectos um pouco mais profundos. Então, por isso que eu estou me esforçando bastante em tentar fazer com que a gente perceba como é importante o Evangelho segundo o Espiritismo no nosso trabalho que a gente vai fazer, para que a gente possa usar daquele recurso que Kardec nos trouxe de maneira tão bela, né, pela espiritualidade, ali trabalhando com ele, trazendo essas chaves de compreensão, e que a gente possa usar isso não só no nosso estudo, mas também para levar para as outras pessoas com uma palavra simples, de uma maneira bastante simples, como toda a parábola deveria ser. Ou seja, aquilo que é muito difícil, que nós vamos ver aqui, que não é muito fácil de ser compreendido, nós vamos traduzir isso de uma maneira tirando as alegorias e trazendo para uma vida do dia a dia, uma vida nossa do cotidiano. Como é que a gente vai agir com misericórdia e justiça? Já que essa parábola, ela trabalha exatamente sobre os campos da misericórdia e o campo da justiça. Esse é o objetivo. E é por isso que eu iniciei dessa maneira. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. O que que a gente está trabalhando? Será que o nosso trabalho, começando, como falam os mineiros, começando comendo mingau pelas beiradas, será que a gente está começando bem? Será que nós estamos começando de uma maneira inteligente ou a gente vamos começar direto na parábola e vamos deixar de enrolar? O que que vocês podem ser honestos, por favor, estamos aí para isso. Vamos começando bem. Eu gosto assim mesmo, bem miudinho, bem explicadinho. Eu Bem acho miudinho, isso aí, bem tirando o Mineiramente, espírito da letra. mineiramente falando, o trem tá bom demais da conta, né? Tá bom, né? Samuel. Só não vai dar tempo para começar a parábola hoje, né? Já são 9h05. Ah, dá para ler É, uns dois trechos aí, né? a Tá, ideia de vixe. hoje, a ideia de hoje é apenas a leitura da parábola. Isso que eu tinha Então vamos proposto. lá. A gente vai ler a parábola, tá? E aí o que que eu vou propor para vocês? Se todo mundo puder, aqueles que estiverem nos acompanhando aqui ao vivo, e lógico, aqueles que ouvirem na gravação, essa parábola, gente, ela faz parte de um conjunto de parábolas que trabalha sobre a misericórdia. Ela começa lá na parábola da ovelha perdida, ela Perdida, passa pela parábola da dracma perdida, dracma perdida, ela vai, ela vai entrar na perdida. parábola que nós vamos estudar, que é a parábola do administrador infiel, e ela termina com a lei e o reino de Deus. Se alguém quiser caminhar um pouco mais profundo e entender um pouco melhor, eu aconselho também a leitura da parábola do rico e de Lázaro. A parábola de rico e de Lázaro, ela é uma conclusão da parábola que nós vamos estudar, que é a parábola do administrador infiel. Ela é uma conclusão, onde vai faltar ali do rico todo o lado da misericórdia. Então, é uma sugestão. Aqueles que puderem ler, pelo menos dá uma lida. Não estou falando aqui, pessoal, vamos estudar. Não, não. Dá uma lida para a gente poder se inteirar sobre o assunto. Lembra que eu abri falando, olha, para quem que Jesus está lendo essa parábola? Se você lê só a parábola, da maneira como foi aqui colocada, você não sabe. Por quê? Porque a resposta está na próxima, a lei e o reino de Deus. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam todas essas coisas. Ouviam todas essas coisas o quê? Desde aquela parábola lá de trás que eu comecei, que é a parábola da ovelha perdida. Ele contou
todas essas parábolas em sequência. E Lucas não colocou isso de maneira aleatória, não, tá, gente? Existe toda uma sequência do trabalho da misericórdia, da justiça e do resultado final lá com o rico e Lázaro. Existe uma sequência. Lógico que conforme a gente for depois trabalhando com a própria parábola, que a gente for comentando algumas coisas da parábola do administrador infiel, eu vou abrir muitas vezes o microfone perguntando: olha, quem é? Tipo, já vão se preparando para a próxima semana, daqui 15 dias. Primeira pergunta, né? Quem é o Senhor? Senhor da Terra. Segunda pergunta: quem é o tal do administrador? Quem é o administrador? Terceira pergunta: quem são essas pessoas que estão ali, que devem as coisas para o Senhor? Quem são essas pessoas? São perguntas que a gente vai ter que fazer para nós mesmos, porque a gente poder entender quem são os personagens, quem são os arquétipos dessa parábola. Jesus não usa das coisas do cotidiano? Quem são essas pessoas? Que essas pessoas representam dentro da parábola? São arquétipos que a gente vai ter que, pelo menos, ter uma noção quem é. Porque se a gente não tem uma noção quem é o Senhor, quem é o administrador, quem são essas pessoas que devem para o administrador, fica um pouco difícil a gente entender. Mesmo sendo um conto simples, uma parábola simples, a gente precisa ter, pelo menos, essa ideia de quem são esses personagens e o que esses personagens estão ali representando. Esses são pontos iniciais. A gente vai trabalhar. Vocês vejam que aqui praticamente eu não li a parábola ainda, mas eu estaria trabalhando só com versículo 1, 2, 3, no máximo até o versículo 7 por ali, de uma maneira geral. Eu não entrei nas partes que mais lá para baixo, que nós vamos ter outras partes que tem realmente algumas passagens muito estranhas, né? Falando dos filhos da luz, falando sobre, é, 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 por exemplo, tabernáculos eternos. Ou seja, essas figuras de linguagem, a gente vai trabalhar com elas, mas mais devagarzinho. Como falam os mineiros, vamos comer mingau pelas beiradas, tá, gente? Quem pode ler para a gente a parábola hoje, só para a gente fazer e encerrar, porque nós estamos estudando a parábola do administrador infiel, né? Então vamos pelo menos ler a parábola para a gente poder ter esse primeiro contato com a parábola. Sempre ler a parábola inteira e depois a gente vai começar a trabalhar com os versículos, com os personagens, com os significados. Quem pode? Eu. Então, a minha tradução é do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, com a editora FEB. Então, essa parábola ela é uma parábola que está só em Lucas, capítulos 16, versículos de 1 a 13. Parábola do administrador infiel. Dizia também aos discípulos: havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes me administrar. O administrador disse a si mesmo: que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 batos de óleo de oliva. Disse-lhe ele: toma tua conta e, sentando-te, escreve depressa: 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. Disse-lhe então: toma tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. E eu vos digo: fazei amigos para vós mesmos, da mamão da injustiça, para que,
quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamão da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Com essa terminou falando exatamente isso. Mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai utilizar com certeza quando nós chegarmos lá no final, que vai demorar um bocadinho. Vai demorar um bocadinho. A maior estranheza aí, que quando a gente só lê, Parece um quando a gente não espantalhão, né? começa a se aprofundar, é por que Jesus, a impressão que dá, né? É, que traz uma inquietação muito grande, né? Por que Jesus elogiou o administrador infiel por estar adulterando o valor das dívidas? Então a gente Parece o vai ficar com parábola essa do espertalhão, né? reflexão aí. É, parece que está beneficiando o espertalhão, exatamente. É uma para a gente Ou ficar pensando. negociando um pedacinho do céu, comprando um pedacinho do céu. Parábola Né? da Ou lei tá dos falando, versos. não, eu quero ficar lá em nosso lar, naquele prédio que dá visão para o campo mais bonito e quero andar mais alto para poder ver tudo. Parece isso. Gente, não é. Já vou antecipando. Não é. Tem nada a ver, tá? Realmente, a gente vai ter que caminhar um pouco mais e entender o que é justiça e o que é misericórdia, para a gente poder realmente caminhar um pouco mais sobre isso. Eu vou compartilhar no grupo de vocês, lá no grupo do NEP, de Saulo a Paulo. Essa primeira aula, na verdade, existe um texto que eu fiz. Esse texto é baseado em um livro de Divaldo Franco, pela psicografia de Divaldo Franco, de Amélia Rodrigues, no capítulo 7, Mordomos e não donos. E eu vou compartilhar aqueles que desejarem, né, terem pelo menos um material um pouco mais didático, né, a respeito do que a gente comentou sobre a construção das parábolas, por que que Jesus também falava em parábolas, mas num contexto da própria época, há 2000 anos atrás. A gente precisa lembrar que eles estavam sob o jugo do Império Romano. Ótimo. Jesus nasceu sobre o jugo do Império Romano, estava ali instituída a Pax Romana, todo o Mediterrâneo era de posse dos romanos, de maneira que eles chamavam o mar Mediterrâneo de Nostro Mare, né? Como eles são um pouco orgulhosos, né? O Nostro Mare. E tudo é pertencente a eles. E existia uma Pax Romana que era instituída ali, que era a paz instituída pela força, pela espada, pela forma de controle que eles influenciavam a toda a população. Todos estavam submetidos a esse jugo. Então, Jesus nasce no momento em que a paz era imposta pela espada. Jesus nasce no momento em que, além da paz está sendo imposta pela espada, nós temos ali também um momento muito significativo em que crescia o orgulho, crescia a força do sinédrio em manter as condições que eram para eles as melhores e que traziam para eles resultados mais positivos. Resultados mais positivos, nós falamos aqui, resultados monetários. Por isso mesmo, Jesus coloca ali na sequência, né? Quando eles começaram a ridicularizar Jesus, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas por Deus, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, diante dele é abominação. Falando sobre eles serem os amigos do dinheiro.
Por isso mesmo ele encerra a parábola trabalhando ali, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, são pontos importantes em que a nossa irmã Amélia Rodrigues vai trabalhar de uma maneira com palavras muito melhores que a minha, posso garantir, e vai trazer para a gente um pouco mais de luz nesse aspecto, principalmente do contexto da época. E principalmente tendo esse contexto da época, a gente vai conseguir entender um pouco melhor a reação dos fariseus e também a reação das pessoas, porque, gente, não imagine que todos eles entenderam essa parábola. Alguns entenderam, outros não, tá? Então, a gente precisa realmente estar com esses ouvidos de ouvir e olhos de ver para a gente poder caminhar um pouco mais. Até para nós, hoje em dia, com todos os recursos que a doutrina espírita nos traz, eu mostrei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou usar ele para interpretar essa parábola na primeira vista. À primeira vista, eu vou trabalhar como a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois eu vou levar para reflexões um pouco mais profundas, onde a gente vai trabalhar sobre o campo da justiça e da misericórdia. Até um campo aonde vai a justiça, até onde vai a justiça, até onde vai a misericórdia. E aí a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre isso. Fica aqui então um convite para a gente continuar na semana que vem. Como eu sempre digo, a gente usa o tempo na medida do possível. Eu planejei para terminar exatamente às 9h15. E estou terminando exatamente às 9h15. Eu espero que a gente tenha conseguido caminhar um pouco e agradeço sinceramente a participação de todo mundo, principalmente no que conseguiram, né, que a gente conseguiu trabalhar aqui juntos. Então, peço, por favor, daqui 15 dias, quando a gente se reunir, tenham em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo e tenham em mãos uma tradução. Pode ser a do Haroldo, pode ser da Bíblia de Jerusalém, aquela que você tiver na sua casa. Tanto faz, não importa. O conteúdo, a forma de abordagem vai ser o mesmo. Não tem problema nenhum. Uma palavra que muda, alguma coisa, nós vamos trabalhar também sobre isso mais detidamente mais para frente. Inicialmente, nós vamos trazer um roteiro. E para isso a gente vai utilizar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente entender essa parábola pelo Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente pode caminhar um pouco mais distante e ir tirando alguns pontos importantes, filhos da luz, é, aquela parte em que fala sobre o granjear e amigos, tudo isso aí a gente vai trabalhar de uma maneira bastante bem tranquila. Juliana, você pode ler em alguma Bíblia? Desculpa, não consegui. Só para. Ela perguntou onde nós estamos lendo o Evangelho. Aí eu respondi para ela, ou em alguma Bíblia que ela tem em casa, ou no site do NEPSearch. Depois eu vou explicar para ela, eu faço um videozinho de como acessa o site do NEPSearch e vai olhando no próprio computador, mesmo enquanto a aula está rolando. Perfeito, isso aí. E se você tiver uma Bíblia, qualquer Bíblia, tá, gente? Se você abrir qualquer uma das Bíblias, vai lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar a parábola do administrador infiel. Ah, ela pode estar com um título diferente? Certamente pode. Os títulos foram dados por quem fez a tradução. O texto original não tem títulos, tá? E é uma sequência. Por isso que eu pedi para que lesse todas, começando lá da parábola, a primeira parábola que trata sobre esse assunto, que é a parábola da ovelha perdida, e indo até a última parábola que finaliza o assunto, que é a do rico e Lázaro. Isso está tudo numa sequência, tá, gente? A separação em parábolas e a separação e dando títulos para essas parábolas foi feito pelo tradutor. Mas isso é um texto direto, é um texto contínuo. Ele vai contando as historinhas e as historinhas vão cada vez elevando mais a compreensão sobre misericórdia e justiça, misericórdia e justiça, misericórdia e justiça. Tanto que mais para frente a gente vai chegar lá, Jesus vai falar, misericórdia como é que ele fala mesmo? Desculpa, é sobre misericórdia. Eu até anotei isso. A misericórdia misericórdia quero, não sacrifício. Ele fala isso. Porque os fariseus e os saduceus, o pessoal que tomava conta do templo, eles se preocupavam
extremamente com os sacrifícios. Mas o objetivo do sacrifício era mais de demonstrar uma fé por Deus, e não aquele ritual. Eles transformaram aquilo num ritual. E Jesus falava: olha, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então a gente vai chegar nesse finalzinho lá na frente. É isso, gente. Quem pode fazer para a gente o encerramento? E aí, a semana que vem não, daqui 15 dias, a gente continua. E aí, a gente vai realmente entrar na parábola, vai começar aquelas perguntas mais indigestas: quem é o Senhor? Quem é o administrador? Quem é esse que deve para o administrador, que deve para o seu Senhor? Quem é ele? A gente vai começar por aí, tá bom? Obrigado, gente.